Por exemplo, você pega uma memória que você não gosta muito. Você consegue pensar, não precisa me falar qual que é. Você que está assistindo, pode fazer isso também. Caraca. Tá, nós estamos falando de memória falsa. Captei aí, compreendi. E agora a gente consegue criar algo muito bom, tipo uma memória verdadeira. Cria. De certa forma, talvez sim, mas talvez criar não seja interessante. O que a gente consegue fazer, por exemplo, com memórias, que é bem costumeiro da gente fazer na hipnoterapia, é mudar o significado dela para ela não te afetar mais da mesma forma. Então, às vezes, a gente consegue mudar o significado de uma memória e essa memória deixa de te impactar. Então, por exemplo, tem gente, às vezes, que tá de luto. E a gente consegue trabalhar com as memórias dela para, em vez dela tá sentindo falta daquela pessoa que partiu, tá muito triste, óbvio, ela tem que ter o tempo dela de luto, mas depois disso, para ela conseguir seguir a vida dela, ela focar realmente nas partes boas, perder a força, a saudade e ficar as partes boas. Ou então pessoas que terminaram um relacionamento há pouco tempo, não tá conseguindo superar o término. A gente consegue fazer um trabalho para tirar ou diminuir as emoções ligadas àquela pessoa. Para exatamente ela conseguir seguir a vida dela. Não ficar presa ao passado. E aquelas emoções. Assim como tem cenas, tem momentos da vida da pessoa que a gente consegue desensibilizar completamente para não impactar mais. Por exemplo, uma criança que vai apresentar, sei lá, um trabalho. A sala inteira ri dela. Aquilo vira um trauma para ela, vamos dizer. Hoje em dia, ela adulta, isso de alguma forma ainda impacta ela, mesmo com outras consequências, a gente consegue fazer ela mudar a percepção daquilo, né? Uma pessoa de 30 anos revivendo uma coisa que uma criança de 13 passou e foi horrível, ela consegue entender que aquilo não é horrível. Ela tem um cérebro completamente diferente. Quando a gente muda o ponto de vista, quando a gente muda a perspectiva, a gente consegue mudar a emoção que aquilo gera. A partir do momento que a gente muda essa perspectiva, de certa forma, a gente está alterando a memória. Vocês conseguem alterar o ponto de criar uma memória boa, algo que era ruim, não simplesmente apagar, mas trazer aquilo que era ruim como algo bom? Depende. Tem coisa que faz sentido fazer isso, tem coisa que faz sentido fazer isso, tem coisa que não faz sentido fazer isso. Tem memórias que não faz sentido a gente transformar em algo bom, tem memórias que faz sentido a gente tirar a emoção relacionada com aquilo, não deixar aquilo te impactar negativamente mais. Por exemplo, uma pessoa que é abusada. Não faz sentido a gente pegar aquela memória e transformar. Não faz sentido a gente transformar isso. Faz sentido a gente tirar a emoção atrelada àquilo, a emoção negativa que ela sente. Aquilo aconteceu. Se aconteceu, aconteceu. Então não faz sentido a gente fingir que não aconteceu. O que faz sentido é a gente não deixar aquilo te afetar mais. Não é fazer você viver uma mentira. Agora, por exemplo, a criança que foi fazer uma apresentação e riram dela, etc. E sim, aí faz sentido talvez a gente mudar um pouco essa memória para toda vez que ela for lembrar, não ter mais o mesmo impacto nela. Foi assim que eu falei que eu tratei a fobia de sapo em 30 segundos. Como que foi? Fobia de sapo? De sapo. Eu transformei o sapo em algo que fazia a pessoa dar risada. Então, por exemplo... E foi engraçado porque isso foi em um curso. Aí essa pessoa, ela era do Paraná. Ela tava aqui em São Paulo. Aí ela tinha fobia de sapo. Eu cheguei pra ela, imagina um sapo. Ela imaginou, já começou a fazer uma careta. Eu falei, olha pra mim, você sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Aí ela, não. Eu falei, reggae. Aí ela começou a rir, ela riu muito. Aí o que aconteceu? Tranquilo. Ela foi embora. E ela veio de carro para São Paulo, né? Ela tava indo embora pro Paraná de carro. Aí deu, sei lá, acho que era umas 10, 11 horas da noite, ela mandou uma mensagem. Eu tenho o print dessa mensagem até hoje. Ela falou assim, cara, eu nunca imaginei que aquilo que você fez seria tão poderoso. Eu tava voltando para casa dirigindo e eu vi um sapo na estrada. Se fosse antes, dane-se que era noite e eu tava numa rodovia, eu ia fechar os olhos e entrar em pânico. Provavelmente eu causaria um acidente. Na hora que eu vi o sapo, eu lembrei do que você falou e comecei a dar risada. Reggae. E comecei a dar risada. E aí o que aconteceu?
Quando eu fiz essa piadinha com ela, eu criei um novo caminho. No momento que ela viu o sapo quando tava voltando e deu risada, ativou esse caminho aqui, esse caminho já fortaleceu e virou a melhor opção pro cérebro dela. E é como se fosse uma bola de neve. Eu dei um empurrãozinho, essa bola de neve vai crescendo. Exato, ela criou esse novo caminho, já era. Ela perdeu a fobia de sapo. E foi o quê? Eu mudei a memória, a visão, a imagem que ela tinha de sapo. Entendi. E às vezes você pode fazer isso com próprias memórias suas. Por exemplo, você pega uma memória que você não gosta muito. Você consegue pensar, não precisa me falar qual que é. Você que está assistindo pode fazer isso também. Pega uma memória que você não gosta muito. Você consegue pensar nessa memória? Peguei agora. Perfeito. Puxei aqui. Você consegue ver ela como uma imagem? Ela é um filme, uma foto? Uma imagem. Perfeito. Ela é colorida ou preto e branco? Colorida. Colorida? Deixa ela em preto e branco. Tá. Você tá em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Terceira. Perfeito. Deixa ela longe. Deixa ela longe. Sim. Perfeito, perfeito. Agora, roda ela como se fosse um filme, mas com todo mundo. Tem mais pessoas nessa cena? Tem. Imagina todo mundo dessa cena com a voz do Pato Donald. Tá. Como que você se sente agora pensando nisso? Engraçado. Dá risada. Se você faz um exercício repetidamente em relação a essa cena com isso, provavelmente ela vai deixar de ter o impacto que ela tinha em você. Seu cérebro, ele quer economizar energia. Lembra? Ele trabalha com previsões. Se você começa a fazer isso frequentemente, é muito mais fácil para ele. É a questão do hábito. Por que um hábito é muito fácil de você manter um hábito depois que você cria ele? Porque o seu cérebro quer economizar energia. É mais fácil para ele manter o hábito. Por isso que é difícil começar coisas novas. Porque você precisa ter à disposição, você precisa ensinar o seu cérebro algo novo. E ele quer economizar energia. Tá, e ao contrário, eu imaginei tal, preto e branco, Pato Donald, algo ruim. E agora eu quero algo bom. Tem também um macete? Com certeza, com certeza. Você pode nos falar? Pô, claro. Imagina uma cena aí que você gosta, por exemplo, que você acha boa. Certo. Ela é colorida ou é preto e branco? Colorido. Perfeito. Você tá em primeira ou em terceira pessoa? Primeira. Primeira pessoa. Deixa essa imagem mais colorida. Mais colorida, mais vívida. Certo. Isso. Você tá sozinho ou tá acompanhada? Solo. Solo? Perfeito. Olha... Só que agora você falou, tô pensando com mais pessoas, mas tá, o primeiro pensamento foi solo. Perfeito. Pensa nele muito mais colorido, muito mais vívido, e imagina outros sentidos envolvidos nele. Por exemplo, talvez sons, talvez cheiros, talvez algo tátil, algo gosto, algo que você tocou. E imagina isso amplificando cada vez mais com você lá, deixando cada vez mais vívido. Como que é pensar nisso? É bom, eu tô me imaginando nessa cena eu sorrindo pra caramba, feliz com o que eu tô fazendo. Perfeito. Olha só. E quanto mais você traz isso pro vívido, você rindo, você sentindo o seu sorriso aumentando, é impossível você sentir igual. Você consegue ampliar cada vez mais. Caraca. O cérebro é um treinamento. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: o cérebro ele não faz o que você quer, ele faz o que você manda. Só que ele não vem com manual de instruções. Belo corte. O cérebro não faz o que você quer, ele faz o que você manda. Mas ele não veio com manual de instruções. Eita. Por isso que eu gosto tanto da hipnose. A hipnose, a neurociência é um pedaço desse manual de instruções.